Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é uma explicação de Isaías 65, verso 20. É uma leitura do livro Leia e Compreenda Melhor a Bíblia de Pedro Apolinário, né? É um pequeno estudo sobre o assunto. Explicação de Isaías 65, verso 20. Olha que interessante. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Isaías 65, verso 20. Cara, imagina só a cena. Introdução. Nas publicações O Atalaia e Revista Adventista, através das sessões de consultas em várias ocasiões, tem procurado solucionar o problema desta passagem. Uma pesquisa feita nessas fontes revelará o seguinte: das explicações dadas, algumas são inaceitáveis por serem vagas e obscuras, outras chegam até a entrar em contradição. Embora os estudiosos não tenham chegado a uma uniformidade sobre o sentido exato daquilo que o profeta tensionava dizer, apresentemos algumas de suas ideias, concluindo com uma interpretação que parece ser mais consentânea com o contexto, os princípios exegéticos e as doutrinas bíblicas. Comentários. Muitos leitores da Bíblia ficam perplexos ao lerem esta passagem, porque se a tomarem literalmente, ela fala em morte e pecado na nova terra, enquanto outros versos bíblicos são explícitos em declarar que essas coisas não existiram no céu. A Bíblia é bastante clara em afirmar que na terra renovada, as pessoas não morrerão e os pecadores não terão acesso ao paraíso. Diante desses problemas, alguns julgam que essas palavras têm sentido figurado, outros apresentam interpretações forçadas, sem base no contexto e não condizentes com os ensinamentos escriturísticos. A introdução do volume 4 do Comentário Bíblico Adventista é útil na elucidação do problema. Os adventistas do sétimo dia creem que, falando de modo geral, as promessas e predições dadas pelos profetas do Velho Testamento aplicavam-se originalmente ao Israel literal, e a eles deviam-se ter que se cumprir sob condição que obedecessem a Deus e permanecessem leais a Ele. Mas as Escrituras registram que eles desobedeceram a Deus e se demonstraram infiéis a Ele. Tecendo considerações sobre Isaías 65, verso 20, este mesmo comentário declara: nos versículos 17 a 25 de Isaías descreve os novos céus e nova terra que teriam sido instaurados se Israel atendesse às mensagens dos profetas e cumprisse o propósito divino. Após a restauração do cativeiro, Israel falhou. Portanto, em aplicação secundária, esses versículos apontam para os novos céus e a nova terra, a serem estabelecidos no fim do milênio. No entanto, a descrição deve ser interpretada primeiro sob o aspecto de sua aplicação local. E a aplicação secundária só deve ser feita de que os escritores do Novo Testamento, Espírito e Profecia, dizem a respeito da vida futura. Dentre os expositores adventistas de textos difíceis, inegavelmente o que mais se projetou foi Francis Nichol. Porém, sua explicação para este verso de Isaías não nos satisfaz plenamente. Suas ideias poderiam ser concentradas nessas palavras. Isaías 65, verso 20, trata de condições existentes na nova terra, bem como das circunstâncias para restaurar a terra e exterminar o pecado. Este verso deve ser estudado em conexão com Apocalipse 20 a 22. Após o milênio, haverá um período de tempo suficiente longo para que os ímpios se organizem visando destruir o arraial dos santos. 100 anos será o período entre a ressurreição dos ímpios e a sua destruição final. O ímpio que morrer depois de 100 anos de existência, sua idade depois da ressurreição, será considerado como uma criança, comparado com a duração de vida dos remidos, que é eterna. O eminente exegeta Dr. Adam Clarke declara sobre essa passagem: a pessoa viverá 300 ou 500 anos, como nos dias dos patriarcas. Se alguém morrer aos 100 anos, é por causa do seu pecado. E mesmo naquela idade será considerado uma criança, e dirão que morreu um infante. Da explicação dada na revista Review Herald para Isaías 65, verso 20, destacamos esta parte. Há, contudo, um princípio de interpretação exposto claramente na Bíblia e no Espírito de Profecia, que permite uma compreensão dessa passagem sem a forçar nem lhe dar sentido alegórico. É que ao mesmo tempo lógico e positivo. Resumindo, o princípio é o seguinte: os profetas de Israel e Judá, que prediziam para o povo escolhido um futuro grandioso, isso faziam na pressuposição de que o povo cumprisse o destino traçado por Deus. De acordo com esse princípio, a passagem de Isaías descreve condições que teriam prevalecido no caso de Israel ter atendido a luz do céu, no estabelecimento de Jerusalém como poderosa metrópole da terra. Teria havido
um período em que as condições ali descritas se teriam cumprido ao pé da letra, com a bênção de Deus repousar sobre o seu povo, ter se abolido a morte prematura, isso o que Isaías 65:20 prediz. A tradução da Goodspeed dá assim a última parte do verso 20. E o mais jovem morrerá com 100 anos de idade, enquanto aquele que não alcançar 100 anos será considerado maldito. Terá esta passagem qualquer aplicação futuro? Sim. Com o fracasso de Israel, as promessas feitas ao antigo Israel se cumprirão na igreja cristã, não porém todos os pequeninos pormenores. Escritores do Novo Testamento nos informam acerca da maneira do alcance e cumprimento. Daí, essas profecias antigas devem ser estudadas à luz da revelação do Novo Testamento. Para a melhor compreensão deste verso, seria útil ler o contexto referente à época pré-exílica, especialmente o capítulo 63, 64 e 65. No capítulo 63, o profeta inicia uma fervorosa oração para que Deus mudasse a terrível situação em que Israel se encontrava, destacando o deplorável estado de Jerusalém e do templo. Deus respondeu à sua fervorosa prece, a qual está relatada no capítulo 65, nesta oração. É apresentada a situação dos que rejeitaram as advertências divinas daqueles que aceitaram. A leitura dos versos 18 e 19 nos mostram que o relato se refere a Jerusalém terrestre. Para o profeta, a vida seria tão diferente depois do cativeiro e se prolongaria de tal maneira que quem morresse aos 100 anos seria ainda jovem. Outros estudiosos declaram que, com referência a Israel literal, a expressão não haverá mais nela criança para viver poucos dias significa a promessa divina de acabar com a mortalidade infantil. A declaração nem velho que não cumpra seus dias para Isaías indicava que os anciãos não morreriam antes de haver vivido todo o período designado por Deus. A proposição por que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem tem dado mais trabalho aos exegetas, mas como declarou Adam Clarke, se o profeta esperançosamente almejava um período de vida de mais de 300 anos, aos 100 anos seria ainda jovem. A parte final do verso, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, apresenta um problema de tradução, porque de acordo com o hebraico assim deveria ser traduzido: o que não atingir os 100 anos é porque é amaldiçoado. O verbo hebraico hatá significa atingir, não apresentando a ideia de pecador. As traduções de Moffat e The New English Bible confirmam que estamos defendendo o exemplo da Goodspeed já mencionado nesse trabalho. Lá nenhuma criança morrerá novamente, ainda infame. Nenhum velho deixará de viver até o fim de sua vida. Todo menino viverá seus 100 anos antes de morrer, e quem que não quer que alcance os 100 será amaldiçoado. Nenhuma criancinha morrerá de mais infância, nenhum velho que não tenha vivido até o fim dos anos de sua vida. O que morre mais jovem vive 100 anos. Qualquer que morrer abaixo de 100 anos é porque foi amaldiçoado por Deus. Moffat. Conclusão. Revista Adventista de abril de 1958, página 36, assim conclui a explicação para essa passagem. Afinal, o que é necessário para nossa salvação acha-se na Bíblia mediante claro. Não será melhor deixar descansar o tão discutido Isaías 65, verso 20, como uma passagem difícil demais para a nossa compreensão, inteiramente indispensável para a nossa salvação? Do contrário, Deus nos teria revelado seu sentido. De todas as explicações apresentadas, a mais razoável parece ser ventilada nesse estudo, isto é, que se refere a Jerusalém literal que teria se cumprido se os israelitas tivessem sido fiéis. Termino aqui e eu vou deixar um breve comentário. O interessante é que esse Isaías 65, verso 20, ele fala de jovens morrendo, velhos morrendo, e isso tudo numa Jerusalém restaurada. Então, quando a gente aplica isso à Nova Jerusalém, fica inconsistente, porque não haverá nem morte nem choro. Então, é um verso difícil, né? Mas que deve ser trabalhado. Eu penso que a gente tem que trabalhar, estudar, mas eu concordo plenamente com o comentário aqui exposto, né? Que a gente tem que seguir dentro do Novo Testamento, seguir como ele é visto dentro do Novo Testamento, e que esse verso se aplica literalmente a Israel. Então, até o próximo vídeo, fique com Deus. Quem quiser comprar livro, dicionário de grego, de hebraico, vou deixar o link da livraria Guima na descrição. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Quem quiser estudar grego também, só falar comigo.
Então, quem tiver interesse em estudar grego, fale comigo, por favor. Eu deixarei meu telefone na descrição. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.